Oi, gente, tudo bom? Por aqui é boa tarde, eu não sei, né, em que horário você está vendo esse vídeo, mas bom dia, boa tarde, boa noite. Sejam muito bem-vindos. Meu nome é Fernanda e eu estou aqui para entregar um vídeo para vocês. Espero que vocês gostem. Para quem está acompanhando o nosso canal, já percebeu que já tem alguns dias que eu não posto nenhum vídeo, né? Mas é a correria. As crianças voltaram às aulas. Olha a luz. As crianças voltaram às aulas na escola essa semana. Não sei se vocês se lembram que eu comentei com vocês que eles estavam com catapora, né? No finalzinho lá dos nossos dias em Paquetá, eles estavam com catapora. Tiveram catapora. Então eles ficaram em casa uma semana. E depois da catapora, melhorou a catapora, a coordenadora pedagógica lá da escola achou melhor eles ficarem mais uma semana em casa. E ficou mais uma semana em casa. E aí é aquela correria com eles dentro de casa, com a escola funcionando e aquele corre, né? Que toda dona de casa sabe, todo mundo que trabalha em casa, que é empreendedor e que trabalha também, né, dentro de casa, fazendo as coisas e tal, sabe que é a correria que a gente fica. Então, assim, eu até tentei, mas não consegui. Eu queria fazer um vídeo pra vocês um pouco, eu sentei, conversei com a minha mãe, que eu queria fazer um vídeo com vocês, assim, com um conteúdo, assim, legal, né? Não só coisas, assim, de dentro de casa, apesar que é muito legal também, mas, assim, falando um pouco mais sobre as pessoas aqui de casa. E aí o foco seria a minha mãe, porque a minha mãe, ela fez 2 transplantes de córnea. E aí a gente queria falar sobre isso. Aí até fiquei me preparando, né, fazendo umas pesquisas, porque assim, eu queria passar a nossa experiência, mas também queria passar umas informações oficiais para vocês, né? De repente tem alguém que tem algum tipo de dúvida, que queira ser doador, mas tem medo de alguma coisa. Existem muitos mitos em cima da doação de órgãos. E aí eu dei até uma sentadinha para fazer uma pesquisa e tal, mas não consegui colocar em prática. Então agora eu não corre aqui, falei, não, tem que botar um vídeo, tem que postar um vídeo pro pessoal. Então eu parei aqui, vou fazer aqui uma comida rapidinho. Enquanto isso a gente vai batendo um papo, vai falando sobre, né, sobre esse assunto. A minha mãe tinha uma doença, né, nos olhos, que se chama ceratocone. A ceratocone é uma doença que ela advém de alergia, né? Então aquela mania que a gente tem de coçar o olho, coçar. Eu, por exemplo, coço muito os olhos. O Fernandinho também aqui em casa, a gente se preocupa muito porque ele coça muito os olhos. E aí, o que acontece? A minha mãe teve esse problema enquanto criança, né? Ela tinha várias alergias enquanto criança. E, né, em 1959, 60 e pouco, as pessoas não tinham tanta informação, né? Como se tem hoje. Então, a minha avó não soube tratar, não soube correr atrás, não teve esse tipo de informação que a gente tem hoje, né? Tudo muito mais fácil. E aí, o que aconteceu? Minha mãe teve esse problema e tinha muitas irritações nos olhos. Muitas irritações nos olhos e coçava, e lacrimejava, e o olho sempre parecendo que ela estava com conjuntivite, mas na verdade já era doença instalada, né? Eu vou fazer, gente, uma linguicinha com couve, que eu adoro, né? E aí, voltando à minha mãe, a minha avó, né? A minha avó, quando foi procurar o tratamento, descobriu o que era
E minha mãe procurou diversas formas de cuidar, foi em vários lugares, recebeu várias opiniões, mas todas elas na época se voltavam para o transplante, que era uma situação cara, né? Que era um tratamento caro e experimental, tanto que foi oferecido até para minha avó para fazer um transplante na minha mãe com a córnea de um porco, para vocês verem, né? Então, assim, minha avó não aceitou, minha mãe cresceu, a doença evoluiu e eu me lembro muito bem, quando eu tinha uns 10, 11 anos, que a minha mãe começou a de fato perder a visão. Porque a ceratocone faz o globo ocular, ele fica deformado, então a córnea não consegue segurar, né? Eu acho que é uma coisa mais ou menos assim. E aí, enfim, minha mãe precisou parar de trabalhar, minha mãe se aposentou muito nova por conta desse problema. E a minha mãe, tipo, via televisão cheirando a televisão, literalmente. Minha mãe colocava o sofá bem encostado na estante, que antigamente era estante, né? Encostava na estante e ficava com o rosto colado na tela da televisão, para ela poder assistir. Até que um dia ela conseguiu fazer o primeiro transplante. A gente morava lá em Joatuba e um rapaz lá faleceu, a família doou. Uma amiga minha de infância, que a gente hoje nem tem contato mais, na época, ficou sabendo que a família ia doar os órgãos e ela sabia do problema da minha mãe. E eu me lembro muito bem dela chegando lá em casa e falando: tia, vamos lá na casa deles que eles vão doar os órgãos. E muito legal, porque... E aí, de fato, eles doaram os órgãos, e os que puderam ser doados, e a minha mãe conseguiu a córnea, né? Teve todo um processo, no sentido de acionar médico e tal, mas eu não vou nem entrar assim em detalhe, porque também não é uma coisa que eu me lembre muito bem, né? Mas a minha mãe fez o transplante e ficou bem, voltou a enxergar, né? E depois de um tempo, ela fez no outro olho, então ela tem transplante nos dois olhos. Isso já tem muitos anos, né? Eu tinha 12 para 13 anos, 12 anos. Então tem 30 anos, mais ou menos, o primeiro transplante da minha mãe. Só que agora, né, com o passar do tempo, outras doenças se instalaram. Minha mãe tem uma miopia muito forte, um astigmatismo muito forte. E outras doenças vão se instalando, né? Porque é muito colírio, são muitas reações, enfim. Mas a gente é muito agradecido a essas duas famílias que fizeram a doação, né, das córneas. Uma foi um rapaz, né? E o outro foi um menino, uma criança. E graças a Deus, e graças a Deus que essas famílias tiveram a sensibilidade de entender que na hora da dor, né, na hora da morte, elas podem ajudar. E era sobre isso que eu queria falar, sobre essa nobreza de você, na hora da dor, você conseguir enxergar o próximo, né? Porque a doação, a palavra, né, doação no sentido geral, já é assim, já te dá esse parâmetro. Doar é dar algo, alguma coisa que tenha utilidade para você. Doar não é você pegar uma coisa velha e dar. Ah, isso aqui tá rasgado, eu não quero, eu vou doar. Não. Doar é você dar o que serve para você, né? Então, serve para mim, vai servir para o próximo, né? Então, assim, a pessoa quando morre, não tem por que
todos os órgãos que, se a pessoa tem a condição, né? Também eu tô falando não tem porquê, mas isso é de cada pessoa. Eu não vou criar uma polêmica. Não, longe de mim, não é isso que eu quero fazer. Eu quero falar sobre o ato da nobreza, né? Então, assim, se você é uma pessoa que quer fazer o bem, sabe que pode fazer o bem, e você tem o desejo de doar seus órgãos, você tem que deixar isso avisado, né? Porque na hora da sua morte, isso tem que estar claro dentro da sua família, né? E alguém na sua família vai assinar. Não é assim que a Fernanda é doadora, eu sou doadora de órgãos, né? Mas a Fernanda é doadora de órgãos, vai tira tudo dela. Não é assim. A família, ela vai ser informada, né? A Fernanda é doadora de órgãos, a gente vai poder doar tais órgãos, né? Porque também tem isso. A doação do órgão, ela vai depender do tipo de morte que você tiver, vai depender da sua idade. Não é assim só eu quero e você faz. Não, não é só assim. Tem todo um processo. Tem todo um processo, né? E assim, existem pessoas que podem doar em vida também. Existem órgãos, né? Por exemplo, se uma pessoa precisa de um fígado e dentro da família tem alguém compatível, você pode receber a doação daquele fígado ali. Tem toda uma burocracia, mas você pode fazer. Aí, eu dei uma olhadinha, eu sei que é pulmão, fígado, rim e medula, que você pode doar em vida, né? Você pode tirar, eu posso tirar o meu e doar para os meus filhos, para minha filha, que, né, já é adulta. E os outros órgãos, né? Coração, córnea, pele, ossos, além de pulmão, fígado, rim, pâncreas. Além de todos esses eu dou em morte, né? Então, assim, é um ato tão bonito, gente. A pessoa que se vai, ela não fica deformada, porque muitas pessoas pensam assim, vai tirar os olhos. Não, a córnea é uma peliculazinha que fica em cima, uma membranazinha. Então, assim, você não vai ver. Vai doar pele, vai arrancar a pele. Não, gente, vai tirar um pedacinho, vai escolher uma área que não esteja visível e vai, entendeu? Então, assim, doar não deforma, né? A pessoa que é doadora de órgãos, ela não vai ficar deformada. A família do doador de órgãos não vai pagar nada. Tem que pagar. Não, você não tem que pagar nada. Entendeu? Você só tem que autorizar. Né? A pessoa teve a morte cerebral, você pode autorizar a pessoa tendo condições de doar. E a morte cerebral, gente, não é assim. Ele não morreu e queriam tirar o órgão e tiraram. Não. Para você atestar uma morte cerebral é uma coisa muito séria. Existem vários protocolos antes de dizer que a pessoa teve morte cerebral. Então, também não precisa ficar assustado achando que vão tirar os órgãos do seu familiar com ele vivo ainda. Não. Agora, é claro que a gente não vai ser irresponsável de dizer que existe, né? Existe o tráfico de órgãos, mas isso aí não tem nada a ver com a seriedade de uma doação de órgãos consentida. Tráfico de órgãos é outra coisa, é uma coisa muito mais séria e a gente não vai nem falar sobre isso. Só que eu tô dizendo, você tá lá dentro do hospital, tendo morte cerebral, sua família sabendo que você quer ser doador. É essa hipótese que a gente tá fazendo, entendeu? Uma coisa legal,
uma coisa correta. Então, assim, é muito, é muito, é muito bonito você saber que você vai estar ajudando o seu familiar, que a vida do seu familiar acabou, mas que você vai poder estar melhorando a vida, né? Tá dando uma segunda chance para quem vai receber o órgão. Porque assim, foi o que aconteceu com a minha mãe. A minha mãe não enxergava. Minha mãe se tornou uma outra pessoa, ela voltou a enxergar, ela voltou a ser funcional, ela voltou a ser feliz, ela voltou a curtir a vida, ela viu meu rosto, ela nunca tinha visto meu rosto, né? Com todos os detalhes. Ela, quando eu tive meus filhos, ela pôde curtir, ver o rostinho. Ou seja, ela não teria essa chance se essas duas famílias não tivessem sido não tivessem tido compaixão e ter feito o que que os seus familiares mortos queriam, que era doar os órgãos deles, né? Então, assim, é muito bonito. Você imagina a pessoa receber um coração, receber um rim, né? Eu tenho pessoas conhecidas, eu não vou citar nomes, mas eu tenho uma família muito querida que houve um caso assim dentro da família do avô doar o rim para a neta e em vida, e assim a neta ter tido oportunidades maravilhosas na vida porque recebeu esse rim do avô e pôde curtir muita coisa, realizar vários sonhos. Hoje em dia, infelizmente, ela não está mais entre a gente, mas ela teve a oportunidade de viver, de ter anos de felicidade, de poder comer, de poder beber água, porque foi uma pessoa que teve muito sofrimento, né? Por não poder viver a vida em sua plenitude. Então, assim, eu sou uma pessoa muito suspeita para falar, porque para mim não existe, eu não consigo enxergar a hipótese de não haver a doação, entendeu? Podendo doar, pode doar tudo. Isso aqui em casa todo mundo sabe. Eu passo isso para os meus filhos também. Eles têm a avó deles aqui e eles podem, né, curtir hoje em dia a avó na plenitude dela por conta dessa doação que foi feita lá há 30 anos atrás, entendeu? Então, assim, é um assunto meio assim, mas faz parte da nossa vida e eu achei muito importante falar sobre, sabe? Tava muito afim de falar sobre esse lance de doação. Deixa eu lavar a mão que eu cocei o nariz, peraí. Então, assim, se eu não falei muita coisa, né? Se eu não dei muitas informações assim importantes, gente, eu dei uma escaldada na linguiça. Essas linguiças costumam ser puxadinhas no sal, né? Mas se vocês quiserem se aprofundar, só jogar lá no Google, doação de órgãos, que vai abrir uma infinidade de informações assim oficiais e tal, né? Eu aqui tô falando assim de forma informal, né? De forma informal. Tô dizendo assim por alto da minha vivência, entendeu? Eu vou falar pra vocês, eu fiquei tão feliz. A minha mãe, um dos maiores sonhos da minha mãe, quando a minha mãe era mais nova e não tinha feito ainda o transplante, era dirigir. Minha mãe tinha o sonho de dirigir. Ela pode realizar esse sonho, entendeu? Então, assim, faz muita diferença, gente, faz muita diferença. Eu era uma criança, eu fui uma criança, eu era feliz, mas eu passei por muito bullying, assim, porque meu pai era cego. Eu morava em Minas, mas eu era do Rio, então eu tinha o sotaque. Aí meu pai era cego. Aí eu morava, virava e mexia, eu tava me mudando. Então quando eu tava eu já falei isso pra vocês, quando eu tava me adaptando, a gente se mudava. Então, assim, pra mim era muito difícil administrar isso tudo, mais a cegueira do meu pai, mais a cegueira da minha mãe,
a cegueira da minha mãe não, mas o problema de visão da minha mãe, porque isso atrapalhava muito ela, entendeu? Até antes dela ficar bem debilitada, né, com a visão bem debilitada, já atrapalhava, né? Eu já ouvia o assunto. Vocês têm noção de que eu sabia que nosso telefone podia tocar de madrugada para minha mãe poder ir, né, para fazer o transplante. Então, às vezes, quando o assunto estava muito assim latente, eu ia dormir com esse pensamento, aí tocava o telefone, eu já achava que... Então, assim, eu vivi muito esse lance da necessidade de receber o órgão. Então, eu posso falar pra vocês que é bem complicado, sabe? É bem complicado e é um... Sabe, aquele alívio quando... Ó, conseguiu. Eu sou muito grata a essa minha amiga. O nome dela é Fenícia. Ela mora lá em Minas, acho que ainda mora em Joatuba, não sei. Talvez ela nem se lembre, né? Talvez ela nem perceba a grandeza, né? Ela nem tenha tido noção da grandeza da informação dela. Na hora que ela correu lá pra dizer, né, eles vão doar e tal. Me mostrou onde era a casa dele, né? Pra minha mãe poder ir lá conversar com a irmã dele, essa coisa toda. Enfim, de repente ela também nem sabe que ela ficou na história da nossa família por conta desse ato dela, de dizer, de saber, pra você ver, os meus amigos, né, a gente tinha 12 anos, os meus amigos sabiam que a minha mãe precisava de um transplante. Então, assim, moral da história, se puder, se for do seu interesse, dá uma lida, uma pesquisada, para você saber, conhecer um pouco mais do assunto. Se você já é doador, já está lá na sua carteira, doador de órgãos, putz, obrigado. Obrigado por saber que você vai fazer a diferença na vida de alguém. Ou de várias pessoas, né? Porque um doador pode salvar 8 vidas. São muitas vidas, gente. Muitas vidas. Então, assim, se você não é... procura saber, se você não tiver, assim, grandes preconceitos, procura informações, procura saber, procura alguém que, de repente, perto de você já fez o transplante, entendeu? Procura saber como é que é, o que acontece, e, de repente, isso aí, ó, instala na sua cabeça e você passa a ser um doador de órgãos, entendeu? Porque eu vou falar pra você. É muito importante, é muito importante. E a gente sabe que no Brasil morrem muitas pessoas e muitas delas poderiam ser doadoras. E as filas de transplante são enormes, né? De rim, de fígado, pâncreas, coração, pulmão. E não é só adulto, é criança também, né? Então, assim, às vezes, né, a gente, na dor de perder um filho pequeno, a gente nem se atenta que, de repente, a vida do nosso filho pode estar pulsando no corpo de outra pessoa. Enfim, era este o meu desejo, falar com vocês sobre isso. Eu espero que vocês simpatizem com o assunto. Eu vou fazer aqui a minha couve. Eu não vou nem gravar pra vocês porque é uma coisa tão simples, é só uma couve, o feijão eu já temperei, o arroz já tá pronto. Só vou refogar a couve mesmo no alho, fritar a linguiça e cair pra dentro. É só. Então não vou nem ficar gravando, porque o objetivo era falar sobre a doação. Tá bom, gente? Espero que vocês gostem do vídeo. Se gostar, curte. Se o conteúdo do canal for um conteúdo que te agrade, se inscreve no canal, não custa nada. E você tá me ajudando a me manter aqui no YouTube fazendo vídeos pra você, motivada, correndo atrás de assuntos, entendeu? Que é isso que vale, a troca. Se você tem essa vivência aí dentro da sua família, comenta aí, conta pra mim qual é a sua experiência.
Vamos trocar uma ideia. Vamos saber como é que as coisas funcionaram pra vocês. Bom? Muito obrigada por ter ficado aí até o finalzinho. Tá passando aqui um negócio de música. Espero que não tenha pego. Mas muito obrigada por ter ficado aí até o final. Desculpa por ter demorado, mas foi uma correria total. Tá? Obrigado, gente. Boa noite. Vou terminar minha janta e depois a gente se fala de novo. Tchau.